Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Estou fazendo esse vídeo aqui para falar a respeito de um assunto bem interessante que ocorreu há umas 2 semanas. Nada, é coisa prosaica, nada demais, mas que é interessante para colocar a reflexão. A minha filha ela estava com dificuldade em um ponto gramatical chamado oração coordenadas, sindéticas, assindéticas. E eu comecei a explicar para ela que quando você pensa em oração, você tem que pensar primeiro no verbo. Se existe um verbo, vai ter uma oração. Se existe apenas um enunciado, sem oração, é uma frase. E aí eu comecei a explicar para ela. João comeu, uma oração. João comeu e gostou, são duas orações. E esse e, João comeu e gostou, esse e, ele está ligando essas duas orações. Então nós falamos que essas orações estão coordenadas. Claro, elas estão ligadas. Ele comeu e gostou. Mas eu poderia falar, João gostou, João comeu e não gostou. E quando eu falo que João comeu e não gostou, eu também estou coordenando essas duas orações, porém, elas são o quê? Opostas. Ele comeu, mas não gostou. E o que acontece? Qual é a finalidade de uma oração coordenada? Como está dizendo a ideia do nome, né? É coordenar ideias. É não ficar, João comeu, ponto. João não gostou, ponto. A tendência do nosso pensamento é criar, né, facilidades para que o nosso raciocínio fique mais apurado. E aí, para eu dar exemplo para ela de orações coordenadas conclusivas, adversativas, alternativas, aditivas, eu peguei um livro que ela lê, que ela gosta de ler. Peguei o livro e fui mostrando para ela vários tipos de coordenação no livro que ela estava lendo, em algumas passagens. E quando um autor escreve, ele pensa no que está fazendo. Dificilmente um autor que se propõe a escrever com certa maturidade intelectual, literária, dificilmente ele é ingênuo. A ingenuidade não passa na cabeça dele. Tudo, ou quase tudo, ou é intencional ou é intuitivo. Mas não é o nada, não existe o nada em quem escreve uma obra literária ou qualquer coisa. Principalmente vamos pensar em obra literária, não texto científico, acadêmico, não artigos de formação, jornalístico, nada. Pensar em obra literária. Pois bem, aí eu pensei como é que eu ia dar um exemplo de orações não coordenadas para minha filha. Foi quando eu pensei no livro Contos Suaves, que é o meu livro. E muitos depoimentos a respeito dele, dizendo que as pessoas que leram falaram, olha, eu consegui ler o seu livro em 3 horas, em um dia, em 2 dias. Eu consegui ler no caminho para o ônibus, para o trabalho, em 1 hora e meia dentro do ônibus, 1 hora e meia para voltar, 1 hora e meia para ir. O fato é que a leitura do meu livro, no início, na origem dele, era uma leitura fácil. E por que eu pensei em fazer uma leitura fácil? E mais do que porque eu pensei, como eu fiz o meu livro ser uma leitura fácil? Simplesmente diminuindo o máximo possível as orações coordenadas e as orações subordinadas. Coordenação, eu já disse para você, são orações que elas não têm uma dependência, elas vão complementando os pensamentos. E oração subordinada, aí sim, há uma dependência de pensamento. Por exemplo, ele disse que a pessoa iria chegar às 10 horas. Ele disse que, é um pensamento, ele disse isso, que a pessoa iria. Então nós estamos aí diante do quê? De uma oração subordinada. Porque ele disse que não complementa a ideia dele. Agora, ele disse que iria chegar, a pessoa iria chegar às 10 horas, aí já complementa o pensamento. Pois bem, por que o meu livro ele tem essa ideia de evitar o máximo possível orações coordenadas e também orações subordinadas? Porque a minha intenção é fazer com que o leitor tivesse essa facilidade. Ou seja, linguisticamente falando, sujeito, verbo, predicado. Sujeito, verbo, predicado. E a pessoa iria construindo a ação rapidamente na sua mente. E as histórias são fortes. Quem leu sabe que fala muito sobre morte, fala muito sobre desilusão, fala muito sobre superação, fala muito sobre conformidade, fala muito sobre dores, tristezas, mas também há muitas histórias, há muitos elementos
positivos aqui. Como eu falei, superação, né? Há também a ideia de você retomar valores que a pessoa tinha esquecido ou tinha deixado de lado. O caso da história Tia das Mães, ela é muito interessante. A história Lágrimas também, quem lê chora constantemente, dá uma sensação catártica, que é colocar para fora um sentimento que estava ruim, mas que você chora, mas sente um alívio depois. E para mostrar para minha filha por que Contos Suaves ele tinha esse objetivo, não por quê, mas como o Contos Suaves tinha esse objetivo de ser uma leitura fácil, eu vou pegar um trecho aqui do livro que está na página 85 do conto chamado Cidade Oculta, que é uma história bem forte também. Muito bem. Está falando do Amadeu, que é o personagem principal dessa história. A noite ia madrugando, tão indiferente quanto o dia. Seu coração disparou. Taquicardia. Não era a primeira vez. Sentiu falta de ar. Pensou que iria morrer. Pulou da cama e enfiou a cabeça na minúscula janela. Precisava de ar. Respirou profundamente até diminuir os batimentos cardíacos. Uma janela aberta diante da sua. Uma mulher fumando o observou. Menos de 3 metros de distância. Você está bem? Não era ilusão. A luz dela estava acesa. Ele buscava ar. Quando melhorou, olhou para ela e, sem dizer nada, fechou. E se jogou na cama novamente. Minutos depois, ao cair em si, voltou a abrir a janela, buscando-a. Ninguém. Não havia mais ninguém. Eu poderia ter pego esse trecho e ter feito, né? Seu coração disparou porque ele estava sofrendo um ataque cardíaco e não era a primeira vez. Começou então a sentir falta de ar. Por esse motivo ele achou que ele ia morrer. Ou seja, eu poderia tentar criar esse texto dessa forma, cheio de interpolações, de coordenação, de subordinação. Só que aí eu pecaria naquilo que eu não queria pecar, que era a acessibilidade do pensamento na construção do texto. Quando eu escrevi esse livro aqui, eu tenho um sonho ainda, que é esse livro ser popularizado, principalmente na periferia de São Paulo, ou na periferia de qualquer cidade grande. E eu tenho um sonho também, é que os professores das escolas públicas, principalmente, peguem um conto desse e leem com os alunos. E a partir da leitura, comece a gerar debates, reflexões sobre os mais diversos tipos de assuntos possíveis. E eu não queria complicar na leitura, eu queria que a leitura fosse direta. Tudo bem? Então, ou seja, esse livro aqui ele é fácil de ler, não é porque o autor não soube o que fazer, é o contrário. O autor ele fez o possível e o impossível para fazer esse livro ser muito, muito fácil de ler. Tudo bem? Bom, basicamente era isso que eu queria comentar. E para deixar claro também, eu estou escrevendo agora outro livro chamado Miguelito Memórias, que vai ser um livro bem interessante, que vai ser de comédia praticamente, mas haverá dramas, haverá reflexões, tudo. Só esse Miguelito Memórias será um livro, a escrita terá um objetivo muito mais também elaborado. Quer dizer, eu não terei tanta essa preocupação de facilitar a leitura, vou deixar muita coisa implícita para que o leitor também sacrifique um pouco e vá na origem do autor e daquilo que ele estava escrevendo. Okay? Espero que vocês leem, espero que vocês também comentem esse vídeo. Se vocês tiverem qualquer sugestão a respeito de linguagem, de literatura, conteúdo, gramatical, qualquer coisa ligado à palavra escrita, à palavra falada, você pode postar aí que vai ser um enorme prazer estar começando a debater com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, porque sem Ele nós somos simplesmente massa orgânica. Um abraço.